Estamos apresentando o programa Por Dentro da Lei. Apresentação: Dr. Carlos Eduardo Mattioli. Oferecimento: Funerária Luto Santa Rita. Com você nos momentos mais difíceis. E Stork, produtos de qualidade. Eu sou Carlos Mattioli, sou juiz de Direito no Estado do Paraná. Atualmente atuo há mais de uma década na comarca de União da Vitória, junto à Vara da Família, a Vara da Infância e Juventude e também na coordenação do CEJUSC, que é o Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania. Na área da infância e juventude em particular, no sistema protetivo, ou seja, no atendimento de toda criança e adolescente residente aqui em União da Vitória, nos municípios dos arredores, nós nos deparamos todos os dias com situações de dificuldade do trato, dificuldade do atendimento dos alunos, crianças e adolescentes dentro do ambiente escolar. Mais do que isso, é muito comum aqui todos os dias dentro do prédio do Fórum, na Vara da Infância e Juventude, pais que demonstram uma dificuldade muito grande, inclusive com a questão de disciplina, cumprimento das questões mais básicas ali de convivência dentro de um lar. E muita gente pergunta, o que pode ser feito para mudar esse panorama, o que de repente foi feito de errado lá atrás, como fazer o exercício de autoridade paterna, materna dentro de casa e mesmo dentro do ambiente escolar, se manter um local minimamente organizado para que se possa ali prestigiar a educação, que é a atividade fim principal da escola. Nesse contexto, o primeiro questionamento, a primeira observação a ser realizada da importância de que os ambientes escolares, desde o CEMEI, desde a creche, como se falava antigamente, do Centro de Educação Infantil, passando pelas escolas municipais, os primeiros anos ali de estudo das crianças, depois mais adiante o ensino fundamental e lá na frente o ensino das escolas estaduais, da responsabilidade hoje de todo o ambiente educacional, seja desde o diretor, da diretora, pedagogo, a pedagoga, os professores dentro de sala de aula, os demais agentes educacionais que envolvem ali seu trabalho, seja na cantina, no pátio, em qualquer outra atividade ligada ao ambiente escolar, de que esses profissionais tenham a compreensão de que o seu ato não é mais exclusivo de lecionar, ou seja, de ensinar matérias, de repassar conteúdos. A escola tem hoje, atualmente na nossa sociedade, esse papel também de educar para a vida, de trazer elementos outros que não apenas aqueles ligados diretamente às matérias ali que vão ser lecionadas de acordo com a idade de cada aluno, de cada criança, cada adolescente. Há uma necessidade, portanto, de compreensão de que o papel, primeiro por determinação de lei, está lá na Constituição da República, que é a lei mais importante do país, artigo 227, é dever da escola, do poder público, de forma geral, fazer algo a mais, não apenas ali a sua atividade fim, em complementação ao papel da família, de educação básica, de questão de valores, enfim, de transformar aquele ser humano em desenvolvimento, aquela pequeno infante, bebê, mais adiante criança, depois adolescente, num adulto, que possa ter mais elementos, condições de autonomamente na vida adulta, se virar, e correr atrás de trabalho, ser uma pessoa que respeite o próximo, que tenha valores acima de tudo humanos, Como que isso se configura na prática, Quando se fala em dever da escola, aonde isso se inicia? Por que eu falei CEMEI lá no começo, que é a creche, o Centro de Educação Infantil? Há estudos científicos, as pessoas que pesquisam isso, se debruçam sobre isso continuamente, de forma bastante precisa e detalhada, de que os pequenos estímulos, desde a idade menor da criança, os primeiros dias de vida, mais do que isso, já os pequenos estímulos no decorrer da gravidez, e depois, claro, depois do nascimento, desde o pequeno infante, bebê, nos primeiros anos de vida, na primeira infância, como se fala por aí, eles são profundamente transformadores do adulto que vai vir lá na frente. Em outras palavras, estímulos positivos, como por exemplo brincar com a criança, estimular ali a questão das cores, das palavras, dos números,
Mas não apenas essas questões que de repente são função lá, dever da escola, né, e que o pai complementa em casa ali, acompanhar a execução da tarefa, cumprir as atividades escolares. Mais do que isso, é a permanência com a criança no momento de lazer, o incentivo ao esporte, a uma alimentação saudável, né, um ambiente familiar respeitoso ali na presença da criança, né, os estímulos mais básicos, positivos, e a ausência de estímulos negativos, já vou falar que são estímulos negativos, vão causar profunda transformação mais adiante na vida desse pequeno infante, lá na adolescência e depois na idade adulta, né? E evitar, claro, além dos estímulos positivos, evitar estímulos negativos, né? Como, por exemplo, discutir o pai e a mãe na presença da criança, agressão física, comer sem bons hábitos, comer comida errada, não respeitar ali o idoso, não respeitar as pessoas por questão de sexualidade, de raça, e por aí vai. Todo e qualquer estímulo negativo, aí ele freia esse processo de transformação positiva das crianças ali em desenvolvimento. E vejam, isso é tão importante que um ganhador do Prêmio Nobel de Economia, alguns anos atrás, chamado James Heckman, ele ganhou todo o dinheiro que ele ganhou aí com o Prêmio Nobel lá de Economia, ele investiu no aprofundamento desses estudos e ele demonstrou, acompanhando a vida escolar de algumas escolas norte-americanas, que esses alunos que receberam estímulos qualificados desde a gravidez, quando eram bebês, na pequena infância e mais adiante, se tornaram adultos extremamente capacitados, né? Pessoas que correm atrás do seu emprego, quando não dá certo vão adiante, têm facilidade de se comunicar, são assertivas, né? Elas são pessoas sempre benquistas onde vivem, alçam cargos de importância dentro do seu local de trabalho, têm sucesso na vida escolar, sempre conseguem boas notas, muitas vezes sequer precisam estudar em casa porque tem um alto grau de concentração dentro de sala de aula, fixando as matérias em definitivo, né? Vejam, isso está ligado aos pequenos estímulos básicos ali dos primeiros anos da vida infantil. Então o pesquisador, né, o James Heckman, ele concluiu, ele demonstrou isso na prática, que são pessoas que vão sair na frente dos outros. E vejam, para isso, claro, não precisa ter necessariamente o dinheiro, uma excelente condição de vida ou até o tempo, né? Porque de repente o que acontece, nós observamos no fórum, o pai chega em casa do trabalho, no final do dia, ele já não viu o filho direito, acordou cedo, mal deu lá um bom dia, tomou rapidamente um café junto e não se viram mais. Nas poucas horas, ali 2, 3 horas antes da criança dormir, que é o tempo que teria o pai e a mãe para permanecer com o filho, o pai vai para o celular, vai mexer no WhatsApp, atualizar o Facebook, assistir o jornal, TV, filme, Netflix, de repente conversar com o vizinho, e beber alguma coisa ali na lanchonete, no bar ali perto de casa, e acabou o dia, né? Quando chega no fim de semana, que seria um tempo para o lazer, para o convívio com a criança, para brincar, né? Brincar é um estímulo positivo que qualquer um pode fazer. Sentar do lado da criança, dar atenção, né? Não sentar na frente de uma TV enquanto está passando ali um filme infantil e ficar ali no celular, nem sabe o que está acontecendo, não interage com a criança, não pergunta, não questiona, né? É muito comum hoje em dia atribuir, muitas vezes delegar a função de educar a criança ali numa tela de celular, alguma coisa que a criança se distrai e o adulto vai realizar, promover outras atividades, né? Então esses pequenos hábitos, pequenas condutas no decorrer do crescimento, James Heckman, lá, o ganhador do Prêmio Nobel de Economia, ele comprovou, isso é aceito no mundo inteiro, né? Todos os países desenvolvidos que investem fortemente na educação têm olhado para isso. Investir no CMEI, na escola municipal, na escola estadual, e no outro lado, né, brigar no sentido positivo, né, pedir para que as pessoas olhem com mais atenção, independente da idade do filho, né, se concentre mais no tempo disponível para desenvolver atividades conjuntas, né. Um exemplo é muito comum aqui no fórum, quando uma criança é entrevistada, por exemplo, por um psicólogo, uma psicóloga. Aí o psicólogo faz uma pergunta para a criança e olha, isso independe da idade, né? Fale um dia importante na sua vida. Aí a gente vai pensar, pô, dia lá que ganhou um presente, alguma coisa, a criança fala, foi o dia que meu pai me levou para jogar bola no campinho lá do bairro. Foi o dia que a minha mãe sentou comigo e me ajudou a montar um quebra-cabeça que eu tinha ganhado lá de aniversário.
né? Foi o dia que meus pais me levaram ali para conhecer alguma coisa diferente na minha cidade, um ponto turístico, alguma coisa assim. Às vezes são questões bem básicas, né? Isso é muitas vezes até espantoso, porque a gente espera que vai vir alguma coisa mirabolante, né? Alguma outra situação marcante. E essa é uma demonstração prática de que esses estímulos causam profundas transformações, né? Se o dia que marcou aquela criança foi o dia que ela foi ali fazer uma atividade simples como ir na praça, jogar bola, etc., isso demonstra como essas questões vão marcar profundamente o desenvolvimento desse pequeno ser humano ali para frente, né? Enfim, aí se demonstra, né, com esses estudos, e cabe a nós, né, seja aqueles profissionais educadores que nos assistem, e todos nós que convivemos com crianças, seja com filhos, irmão mais novo, sobrinho, por aí vai, que nós tenhamos um olhar mais atencioso para essas questões, para que não deleguemos para um computador, para uma tela de TV ou para estranhos, ou simplesmente pela omissão, né, deixando a criança ali sozinha na rua, na presença de terceiros, né, sabe-se lá o que está acontecendo, quando nós poderíamos ali estar praticando esses estímulos positivos e protegendo, né, reservando de estímulos negativos que possam, ao invés de trazer um desenvolvimento positivo, fazer um caminho contrário, né? De repente chega lá na adolescência, o pai e a mãe vêm aqui no fórum e falam: juiz, não sei mais o que fazer. Eu fiz de tudo, né? E de repente não fez nada, né? Não fez absolutamente nada daquilo que se esperava. Foram pais e mães que o tempo foi passando e eles só estavam ali de corpo presente, e mais adiante é mais complicado, as coisas se tornam mais difíceis, uma pré-adolescência, adolescência, trabalhar aí com questões de responsabilização quando quase tudo foi feito errado para trás, né? Dá para fazer diferente também, falamos em outro momento sobre isso, mas a lição nesse momento aqui, nessa fala com todos aqueles que nos acompanham, para fazer uma autorreflexão do que nós podemos fazer para nos tornarmos pessoas melhores, né? Eu sou Carlos Mattioli, sou juiz de Direito União da Vitória, falo aqui a pedido para o Canal 4, estou à disposição de todos, agradeço pela atenção daqueles que nos acompanham.